Bom dia. Começando por essa primeira aula, resumo, é muito importante que a gente saiba diferenciar o portador da alteração cromossômica, seja essa alteração estrutural ou numérica, com o fato dessa alteração predispor o indivíduo a desenvolver uma doença. Quando o indivíduo, ele, para além de portar, desenvolve a doença, nós falamos das cromossomopatias. Logo, as cromossomopatias, elas estão ligadas aos cromossomos. Essas cromossomopatias, elas são de ordem numérica ou estrutural. Elas podem estar ligadas ou não aos cromossomos principais e elas podem estar ou não ligadas aos cromossomos autossômicos. E geralmente, as malformações elas vão acarretar problemas de malformação e atraso no desenvolvimento cognitivo, como a síndrome do X-frágil, a síndrome de deleção no cromossomo 16 na região 11.2, que predispõe, por exemplo, crianças a desenvolver aquilo que nós vamos conhecer como a síndrome do espectro autista. Embora aqui eu quero fazer uma abreviação, que a síndrome do espectro autista ela é multifatorial. Obviamente que se nós traçarmos uma reta de 0 a 100%, a gente não sabe, ou às vezes a gente não pode de fato, sem exames acurados, dizer que ela é 99% genética e 1% ambiental, mas todos os fatores, o sinergismo de fatores genéticos e externos também estão ali na gênese destas síndromes, tá? Ocorrem de novo, tá? Ou seja, de novo, como mutações que não são herdadas do pai e da mãe, tá? É uma causa natural de aborto espontâneo na gravidez. E desses casos de aborto espontâneo na gravidez, 50 estão associados à cromossomopatia. Uma delas é a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Obviamente que a síndrome de Down, para ela ser, por exemplo, classificada como uma trissomia livre, ou seja, 47 cromossomos, onde o 21 é um cromossomo a mais, ela é uma das variáveis da síndrome de Down. Existem crianças com síndrome de Down, como a gente vai ver ainda nessa revisão, que eles podem apresentar 45 cromossomos, 46 cromossomos, desde que este cromossomo 21 ele esteja translocado para o cromossomo 14, por exemplo. E nós sabemos que o porquê dessas cromossomopatias está nos cromossomos do grupo, no grupo dos cromossomos acrocêntricos, é porque os cromossomos acrocêntricos, 13, 14, enfim, aí entra o 21 também, eles são cromossomos que têm pouco gene. Logo, esses cromossomos eles são ricos em bases nitrogenadas, por exemplo, adenina e timina, que dá a esses cromossomos uma instabilidade maior. Lembrem que cromossomos com uma riqueza em citosina tendem a ser cromossomos mais estáveis. A incidência da síndrome de Down ela é uma a cada 1000 ou uma a cada 700 recém-nascidos, embora o fator idade materna seja um fator que contribua para esse quadro clínico. É uma aneuploidia, porque nós estamos alterando apenas um grupo cromossômico e não todo o cariótipo do indivíduo, chamá-lo de triploide ou tetraploide. A aneuploidia mais comum, é a primeira causa de deficiência mental genética mais comum. 20% dos conceptos que desenvolvem com síndrome de Down nascem, e os 80% dos que possuem essa cromossomia são abortados. O quadro clínico, ele depende como essa trissomia está arranjada, tá? No sentido de, se for uma translocação robertsoniana, por exemplo,
entre o cromossomo 14 e 21, esse indivíduo vai ter um quadro clínico diferente de um indivíduo com trissomia livre. E no caso da trissomia livre, mesmo ele tendo 3 cromossomos, a gente pode falar do indivíduo mosaico, tem parte das células com 46, parte das células com 47. Mas além dos indivíduos com trissomia livre, nós temos também a, a, a condição de penetrância desse tripleto, digamos assim, de cromossomos. Uma das questões mais importantes para a saúde, é o aconselhamento genético, tá? Mas o risco de recorrência dessa síndrome, ou seja, a mãe teve uma criança com síndrome de Down, ela tem a probabilidade de ter uma segunda criança com síndrome, ou ela teve uma criança normal, ela tem a probabilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Esse aconselhamento ele varia de caso a caso, porque a gente tem que avaliar o histórico e as condições, não só familiares, mas da pessoa, tá? Da mãe em e do pai também. Mas obviamente que eu vou relacionar a idade materna mais do que o pai, tá? Os testes, eles podem ser feitos a partir da 15ª semana, entre 12ª e 15ª semana, né? Na miniocentese. Mas é óbvio que, uma vez detectada essa síndrome, né? O que você vai fazer enquanto profissional de saúde é justamente orientar a mãe ao cuidado e ao manejo dessa criança, tá? E, de novo, o risco ele está relacionado à idade, tá? Se descobrir na miniocentese que houve translocação robertsoniana, né? Do 14, 21, na verdade 21 para o 14, né? Mas é colocado 14, 21 por causa da ordem crescente, né? Numericamente. É obrigatório o estudo de todos os pais. Todos os pais que eu falo assim, pai masculino e mãe, caso feminino. E se essa translocação acontecer, o risco ele é acrescido para as gerações futuras. Aí sim, entra naquela questão inicial, né? Criança com. O pai pode ter uma segunda criança também com? Depende. O rastreio no soro pode ser feito no primeiro trimestre e também no segundo trimestre, mas aí muda-se o biomarcador, a análise que a gente está querendo ir, tá? Para detecção dessa síndrome. Esse quadro ele mostra que o risco da síndrome de Down, na verdade, não o risco, mas talvez a palavra mais correta para determinar ou definir isso é a probabilidade de uma adolescente de 15 anos, ela tem uma probabilidade de 1 a cada 1.578 gestações. Óbvio que também as questões sociais elas também estão ligadas aqui, né? Fatores ambientais e tudo mais. Agora, uma mulher acima dos 50 anos, essa probabilidade ela é cada 1 em 6 nascidos. Então percebam que a idade, sim, óbvio que a gente não pode ser desonesto e dizer que esse risco é exponencial, mas esse risco ele aumenta assim, largamente pelo fato da idade da mãe ser um dos fatores que predispõe à síndrome de Down. Nós temos os casos mais comuns das trissomias, que é o tipo caucasoide. Temos também o tipo negroide, para a síndrome de Down. Temos o tipo indígena à esquerda do vídeo de vocês e o tipo oriental à direita do vídeo. Então, é uma trissomia que vai afetar grupos étnicos
diversos, por ser entendido que todos esses grupos étnicos, eles também são classificados na mesma espécie nossa. Aqui nós temos um exemplo clássico da trissomia do cromossomo 21, em que nós temos uma criança do sexo feminino com uma trissomia livre. Então vocês podem pausar o vídeo e ver que o cromossomo 21 ele tem ali 3 cópias. Tá? Essa pessoa ela tem um polimorfismo para alguns cromossomos. Por exemplo, o cromossomo 2. Esse polimorfismo do cromossomo 2, embora no par de cromossomo 2 não esteja atrelado numa cascata regulatória ao cromossomo 21, pode-se entender que em algum grau, algum nível de expressão anômala, pode proporcionar uma síndrome com clínicas ou condições específicas para esse indivíduo? Sim. Tá? E vocês podem perceber também que em alguns cromossomos, alguns grupos cromossômicos, né, como o grupo 15, por exemplo, existem bandas que estão mais coradas num cromossomo à esquerda do que à direita, o que também pode ser uma questão de microdeleção, uma questão de microduplicação. Como que nós confirmamos isso? E saímos da ideia do cariótipo e vamos falar de uma ideia mais estrutural. E aí entraria o teste de Fish, aí entraria o teste Sky, porque nós desenvolveríamos sondas que iriam ali interagir apenas com a região que eu tenho interesse. Aqui nós temos um exemplo da trissomia do cromossomo 21, mas aí eu falo trissomia do 21 como um simbolismo, porque nesse cariótipo aqui, apresentado nessa de exame, onde os são recortados e colados no papel, esse indivíduo ele é portador da síndrome de Down. Só que esse indivíduo possui uma translocação balanceada, ou seja, se ela é balanceada, ele não perdeu nenhuma estrutura gênica. Só que esse indivíduo ele tem 45 cromossomos. Por quê? O cromossomo 21 foi translocado e ele está lá no cromossomo 14. Além desse cromossomo ser dicêntrico, né? Porque ele vai ter o centrômero do cromossomo 21 que foi para lá, além do 14. Tá? Fora que, para além da questão da trissomia, nesse caso a translocação balanceada, sem que o indivíduo perca nada, ele também tem um polimorfismo em outros cromossomos ali. Tá? Aqui nós temos um indivíduo também com síndrome de Down, tá? Em que esse indivíduo ele é 46XY, mas ele tem uma translocação também no 14. Tá? Todas essas translocações elas vão afetar a condição do indivíduo, certo? E 90% dos pacientes, se nós pensarmos na síndrome como um todo, eles têm trissomias livres. Tá? Dos 10% que sobram, eles têm translocações. Então, apenas com estes dados aqui, vocês podem ver que a clínica do indivíduo ela é diferente. Então, em casos mais graves, posso ousar dizer, eles vão estar associados a essas translocações. No caso das translocações, essas translocações elas são eventos de novo, ou seja, elas não descendem do pai, mas sim da segregação cromossômica que acontece durante a formação do embrião, ou seja, durante a formação do embrião. E dos 10% das translocações, elas são herdadas. E pode agravar e ser um evento para gerações futuras. Ou seja, a probabilidade de que naturalmente crianças nasçam com síndrome de Down. Cerca de 3% das pessoas com síndrome de Down têm contagem normal dos cromossomos. E aí esse é um indivíduo mosaico.
Então, outras têm 46, mas esse cromossomo extra está translocado para outro cromossomo, geralmente o 14, e aí formando num cariótipo indivíduo com 46. Então, o indivíduo mosaico, ele é mais, entre aspas, aí não quero que esse conceito ele seja tirado de contexto, mas o indivíduo mosaico com a trissomia, ele é um indivíduo que apresenta uma clínica mais normal, ou seja, mais favorável a ele, do que um indivíduo com 46 em que ele tinha 47, quer dizer, ele teria 47, mas esse 1 está translocado. Então o cariótipo final fica com 46. A translocação mais comum é a 14-21, tá? Onde esse fragmento ele é ligado ao cromossomo 14. E metade das pessoas com essa translocação, os pais têm cariótipo normal, indicando, como eu disse no começo, que essa translocação ela é de novo. Na outra metade, geralmente por parte da mãe, que embora a mãe ela seja fenotipicamente normal, tem 45 cromossomos, um dos quais é translocado. Teoricamente, essa probabilidade de uma mãe portadora ter um filho com síndrome de Down é de 1 para 3, mas o risco real é menor. Se o portador for o pai, o risco é de 1 para 20. Ou seja, enquanto a gente está falando de uma probabilidade de 30 e poucos por cento, aqui a gente cai para 10%, ali cai para 5%. Outra translocação também comum é a 21-22. Tá? Nesses casos, as mães apresentam um risco para 10. O risco é menor para pais portadores. Um cromossomo com translocação 21q, e aí nós estamos falando também de um outro caso, translocação envolvendo o braço inferior do cromossomo. Esse cromossomo extra ele vai ligar a outro 21. Mas esse processo é menos comum. Então você tem um hipercromossomo 21. Cromossomo trissômico e está ligado ao 21. E esse mosaicismo ele tem algumas células normais e em algumas 46. Com translocação 21q. Tá? Então, nesse caso, os descendentes de um portador da translocação, ela terá síndrome de Down ou monossomia do 21. Se o pai é mosaico, o risco é semelhante, embora as pessoas também elas possam ter cromossomos normais. O mosaicismo na síndrome ele resulta de uma não disjunção durante a divisão do embrião. E pessoas mosaicas elas têm duas linhagens de célula, uma com 46, normal, e uma com 47. Quanto à inteligência e risco de complicações alérgicas, o prognóstico ele vai depender da porção trissômica, ou seja, se esse indivíduo tiver as células neuronais, se esse indivíduo tiver as células normais, com as células do cérebro, né? Com a trissomia, ele tem uma probabilidade de risco de desenvolvimento cognitivo acentuado. Se essas células elas forem normais, não. Tá? Então, isso vai estar relacionado ao tecido que é portador da trissomia e o tecido que é mosaico. Então, na prática, isso não pode ser determinado porque não é viável a gente determinar esse cariótipo em todas as células do corpo. Né? Então, isso é tiro no escuro. Se um dos pais tem uma linhagem mosaica para trissomia, existe um risco maior, acima do risco dependente da idade materna, de ter um segundo filho afetado. Daí, nós temos uma criança típica portadora da síndrome de Down, em que, fenotipicamente, levando em consideração que ela tenha, digamos, uma síndrome estética. O que seria essa síndrome estética? Ela é o paciente clássico para a síndrome. Ou seja, ele vai apresentar todas as características fenotípicas
que, mesmo sendo fenotípica, dito anteriormente, essa característica ela vai estar ligado à translocação, a qual translocação, se é trissomia livre ou mosaica. Mas, no paciente clássico, ele tem as pontes nasais achatadas, olhos virados para cima, as pregas epicânticas no canto interno dos olhos, pregas nucais redundantes, manchas brancas na íris, prega única palmar transversa, ou seja, no dedo anelar, médio indicador, vocês podem ver que tem uma prega única palmar, juntando todas as falanges proximais da mão da criança. Baixa estatura, calvície frontal, cabelos finos, pregas epicânticas, como dito anteriormente, pescoço espesso e obesidade troncular leve. Além disso, né, temos também os problemas de ordem metabólica. E esse indivíduo ele pode ter na sua anamnese e no seu exame físico algumas condições. Então, na cardíaca, tem cardiopatia congênita, sistema nervoso central, deficiência que vai de leve a grave. E ele tem mais predisposição à doença de Alzheimer, porque sabe-se que o gene APP, que está relacionado à produção da proteína beta-amiloide, ela está no cromossomo 21. Então, uma pessoa trissômica, ela tem 3 genes para a produção da proteína beta-amiloide. Vai formar aquela placa beta-amiloide no neurônio e vai fazer com que o neurônio seja ali degradado mais rapidamente. Ele tem desordens no sistema gastro, no sistema endócrino, no sistema sensitivo, né? Olhos, ouvido, nariz e garganta. Ele tem problemas no crescimento, ele tem problemas hematológicos, ele tem problema musculoesquelético, ele tem problemas de ordem respiratória também. Uma outra síndrome é a síndrome do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards, que antigamente era chamada de síndrome da trissomia do cromossomo 17, tanto é que na The Lancet, esse cariótipo mostrado aí, tem uma trissomia do 17. Então, é a segunda trissomia depois da síndrome de Down mais comum. 1 a cada 8 mil recém-nascidos. Cerca de 98% dos embriões portadores dessa síndrome, eles são abortados. A razão é 3:1 feminino para masculino, ou seja, a mãe ela tem um papel maior em relação ao pai. Metade das crianças que nascem, então, se a gente pegar aquele universo de 5% que não é abortado, elas morrem na primeira semana. A chance de sobrevivência após 1 ano ela é mais rara. E entre 5 a 10% das crianças passaram por isso, conseguem se manter vivas acima de 1 ano de vida. Tá? O quadro clínico ele é sugestivo também, porque ele vai depender da condição da criança. Obviamente que esse quadro clínico ele é mais unanimamente frequente, porque a criança ela morre mais cedo, então é difícil você estudar essa criança na fase adulta. Então nós temos uma criança clássica com síndrome de Edwards, e aí fica clássico. Uma das condições clássicas dessa criança é justamente o pé, que é o chamado pé em mata-borrão. Está apresentado neste slide. Uma das condições dessa criança, ela tem durante o desenvolvimento embrionário, né? Placenta pequena, artéria umbilical única, atraso no crescimento intrauterino, movimentos fetais hipocinéticos, má formação intraútero, atraso no crescimento pós-parto, fraca resposta a estímulo sonoro, choro fraco, ou seja,
pausem essa aula e vejam a quantidade ou a magnitude das complicações pré-natal e pós-natal de uma criança que apresenta a síndrome de Edwards. Durante esse desenvolvimento, ou relacionado a esse desenvolvimento, a gente tem a trissomia do 18, como descrito. Ela está associada à idade materna avançada e o risco de recorrência é igual a 1%. Ela pode acontecer translocações. Ela pode, nessa translocação, ser translocado o braço curto do 18 ou o braço longo do 18. Só que, na translocação do braço curto, o atraso mental moderado ou inexistente. Já o braço longo são todos aqueles fenótipos descritos anteriormente ou fenótipos ainda não estabelecidos. Quando é que se faz necessário o estudo dos pais? Quando eu tiver um histórico que sugere o risco de recorrência. Temos a síndrome de Patal, que é a síndrome do 13, que no pré-natal, mortalidade elevada, anomalias no cérebro, anomalias na face, membros, cardiopatia congênita, má formação renal. Já no pós-parto, das crianças que sobrevivem entre 3% até os 3 meses de vida, atraso mental profundo, polidactilia pós-axial nos pés e nas mãos, dedos em flexão permanente, microcefalia, enfim. Várias outras condições também para essa síndrome. Aqui são fetos já de um aborto espontâneo e um nascido vivo com a síndrome do 13. Crianças já no pós-natal com a trissomia do 13, observem os olhos e observem a face. A trissomia do 13, a questão da polidactilia pós-axial. E na questão citogenética, ela é uma síndrome livre que vai acontecer em cerca de 75% dos casos. 20% são translocações robertsoniana com cromossomos do grupo D. São os cromossomos acrocêntricos. A idade gestacional é um fator determinante, tanto que mulher jovem com filho portador da síndrome do 13, a probabilidade de recorrência é menor ou igual a 1%, ou de aproximadamente 1%. Já mães com trissomia do 13 em idade avançada, o risco é de aproximadamente 1%, mais risco associado da idade. O progenitor com translocação, o risco de recorrência também em torno de 1%. Outras anormalidades, agora não de cunho de cariótipo, mas sim estruturalmente. Todas essas anomalias ou anormalidades estruturais, elas podem ser herdadas ou acontecer de novo. São erros também que podem, em algum grau, estar relacionados aos pais pela característica da meiose, no crossing over da meiose. Os arranjos não balanceados, eles levam a um quadro clínico variável, quase sempre com deficiência mental. Os balanceados ocorrem entre 1 a 500, são geralmente assintomáticos, mas podem haver clínica por causa das microdeleções. Então percebam que falar de um arranjo balanceado para uma criança que a possui é mais clinicamente favorável a ela do que um não balanceado. Uma dessas condições é a deleção, que é a perda de um segmento cromossômico. O tamanho dessa deleção está relacionada à complicação da condição. A clínica depende de qual segmento deletado, porque pode ser o gene inteiro.
e aí uma terapia genética faça sentido, não para a cura, mas para tratamento. Ou eu tenho uma deleção de um pequeno fragmento, um gene, como por exemplo, algumas deleções que naturalmente acontecem, que a gente chama de microdeleções selvagens, elas deletam naturalmente uma característica, uma porção de um gene. Como por exemplo no HIV, existe uma deleção selvagem que está ali associado a 32 nucleotídeos que vão impedir, por exemplo, o vírus entrar no linfócito T. Então existe um pequeno número de pessoas no mundo que tem essa microdeleção selvagem. É uma microdeleção favorável nesse perfil saúde e doença. Então, mesmo que algumas alterações estruturais elas predisponham à doença clinicamente falando, num viés evolutivo, elas podem ter uma adaptação a uma condição. Tá? Então, paciente com deleção no braço curto do cromossomo 4, com face típica descrita como nariz em elmo e pelacanto. Paciente portador de deleção do braço curto do cromossomo 5, essa é a síndrome de Cri-du-Chat, tem microcefalia, olhos amendoados e hipertelorismo. A duplicação é a presença de dois segmentos semelhantes de mesmo cromossomo. Normalmente é menos nociva do que a deleção. E aqui ela vai ter uma hiperexpressão. Tá? Se essa duplicação ela ocorre em gametas, ela pode resultar em um desequilíbrio cromossômico na fecundação. Então aqui nós temos um paciente portador de uma duplicação no cromossomo 1, na verdade, né? No braço curto, né? Ou no braço superior do cromossomo 1, na região 31-22. É uma menina, né? Então a DUP1 é a duplicação no cromossomo 1 na região P31 e P22. Ou seja, ela teve uma duplicação daquele segmento. O cromossomo em anel ele vai se formar quando um cromossomo perde as duas extremidades e volta a se reunir numa estrutura circular. São instáveis, têm dificuldade de mitose, por isso podem aparecer somente numa proporção das células. Então, aqui nós temos um indivíduo que perdeu a porção telomérica de um dos cromossomos 20, e aí esse cromossomo se fundiu, né? Parte P e Q, formando um cromossomo em anel. Então é um menino com R20, ou seja, um cromossomo em anel, no cromossomo 20. Como vocês podem ver no cariótipo, tá? Tá aí uma criança com um cromossomo em anel. Isocromossomos é um cromossomo no qual um braço está deletado e o outro duplicado. Ou seja, eu tenho um cromossomo que ele vai ter a região centromérica, mas ele vai ter dois braços P ou dois braços Q. Geralmente, o isocromossomo mais comum está relacionado à síndrome de Turner. Os rearranjos, quando balanceados, eles tendem a preservar a estrutura gênica, não a estrutura, mas a condição gênica, né? Ou seja, o número de genes. Isso acontece nas inversões, nas translocações e nos cromossomos marcadores. Essa inversão ela pode estar relacionada à posição do gene no centrômero. Então, se mudou o braço, ou seja, se o gene sai do Q para P ou do P para Q, nós falamos que é uma inversão pericêntrica. Mas se não mudou, se inverteu apenas a posição dele no braço, seja Q para Q ou P para P, a inversão ela é paracêntrica. Então, no caso, a inversão, um único cromossomo sofre duas quebras e é reconstituído com segmentos entre as quebras invertido. Essa inversão ela pode ser paracêntrica quando as duas quebras ocorrem no mesmo braço, ou pericêntrica quando há uma quebra em cada braço do cromossomo. Temos as translocações, que é a troca de segmento entre cromossomos não homólogos. Essas translocações elas podem ser balanceadas ou recíprocas.
quando o número total de material cromossômico não é alterado, ou ela pode ser desbalanceada quando há alteração da quantidade de material cromossômico. Os cromossomos marcadores são cromossomos extras, pequenos e supranumerários, que no cariótipo a gente não sabe de onde ele veio. Daí nós temos que fazer um teste de alteração estrutural para determinar de onde esse cromossomo marcador saiu. É um fragmento, tá? Quando tem um centrômero, então é um cromossomo fragmento. Ou ele pode ser um cromossomo marcador quando ele não tem centrômero. Então aqui temos um exemplo de um cromossomo marcador, que aqui no cromossomo marcador ele não vai ter o centrômero. Se for cromossomo fragmento, ele vai ter um centrômero. Tá? Anormalidades numéricas de ordem que estão relacionados ao cromossomo sexual, nós temos algumas síndromes, como por exemplo, síndrome de Turner, síndrome do X frágil, em que essas alterações nos cromossomos sexuais elas são mais incidentes nas mulheres do que em homens. Aí tem um erro, né? Incidência de 1 para 674 em mulheres. Desculpa. É mais frequente em homens do que em mulheres, porque mulheres têm 2x, o homem um só, tá? Então, a primeira incidência em homens e a segunda é em mulheres. São a causa de distúrbio de diferenciação sexual e ocasionalmente de deficiência mental. São anomalias menos graves que um dos cromossomos autossômicos, no caso do autossômico, ele não vai estar relacionado obrigatoriamente ao sexo, porque tanto homens quanto mulheres tendem a ter na mesma probabilidade, digamos. No caso, a exceção é uma ausência completa de pelo menos um dos cromossomos X, que aí é incompatível com a vida. No caso, a síndrome de Turner, que é a X45 ou 45X, ela tem várias apresentações. Então, a clássica é a 45X, mas eu posso ter um 45X comum, que é 53% dos casos. Eu posso ter um indivíduo mosaico em 15%, e aí é somente o fenótipo mulher, né? Eu posso ter um isocromossomo no braço inferior, que eu posso ter um mosaico, sendo esse, no caso do 46, com isocromossomo. Eu posso ter a deleção em um indivíduo com 46 cromossomos, mas uma deleção no braço inferior do cromossomo X. E eu posso ter outros mosaicismos. E aí vocês podem perceber que, quanto à probabilidade menor, nesse caso, eu vou afetar também a sintomatologia do indivíduo, ou a clínica do indivíduo, por assim dizer. Então aqui nós temos um indivíduo com pouquíssimos polimorfismos. Ele vai ter um polimorfismo no cromossomo do par 10 ali, mas todos os demais são cromossomos mais homogêneos. Ele tem ali uma região mais densa no cromossomo 20, no cromossomo 1, à esquerda. Talvez isso pode ser uma duplicação que aconteceu ali. Mas de forma geral, aqui é o cariótipo clássico. Aqui nós temos um cariótipo do braço Q, do isocromossomo. Então perceba que teve uma deleção do braço P e uma duplicação do Q. Então, olha lá, isocromossomo XQ. Ou seja, olha o tamanho desse cromossomo X agora com dois braços Q. A síndrome de Turner, na condição clássica, ele tem linfedema de pés em recém-nascidos, que regride com a idade, edema de nuca, baixa estatura, implantação de cabelos em tridente na nuca, hiperconvexividade das unhas de mãos e pés. A prevalência é de 1 para 2.500 nascidos femininos.
É uma síndrome que apenas 1% das crianças portadoras nascem, e 99% vai falecer ainda intraútero, como aborto espontâneo. É importante que vocês pausem o vídeo e deem uma olhada nestas condições do indivíduo, nas características do desenvolvimento fetal e ao nascimento, as características do desenvolvimento, baixa estatura, infantilismo, sexual, esterilidade, gônadas em fita, menorreia, mamas muito afetadas, enfim, todas essas condições para a síndrome de Turner. Edema de nuca, né, ou pescoço alado, é uma das condições. Linfedema nos pés, que é o inchaço nos pés e nos dedos dos pés. A citogenética, como dito anteriormente, ela varia de acordo com o mosaicismo ou a condição. Para cada uma delas, a sintomatologia e o risco de complicações é maior ou menor. Logo, a citogenética e o aconselhamento familiar ele é de extrema importância para essa condição. A síndrome de Klinefelter, ela é uma síndrome que ela é a cada 1 para 1000 recém-nascidos do sexo masculino. E a cada uma criança em 300 que possuem essa síndrome, acontece aborto. O mosaicismo é visto em 15% dos pacientes. Muitos desses pacientes eles só são diagnosticados na fase adulta porque eles são inférteis, né, ou eles vão apresentar algumas alterações no complexo AZF, que é os genes que estão associados à zoospermia, ou no caso, à produção de espermatozoides. A prevalência é de 1 a cada 600 nos nascidos vivos masculinos. Ela ocorre pela não disjunção, tá? Que não é igual para pais e mães. E uma pessoa portadora dessa síndrome ela vai apresentar todas essas características que estão listadas aí nessa apresentação. Um cariótipo com vários polimorfismos de um indivíduo com a síndrome de Klinefelter. As características fenotípicas de uma pessoa com a síndrome de Klinefelter. A síndrome do triplo X é uma causa de deficiência mental considerável, porque nós sabemos que o cromossomo X está relacionado a essa questão de deficiência mental. Tá? Não existe risco significativo de transmissão de cromossomo supranumerário ao descendente. Tá? Então aqui nós estamos relacionando a uma não disjunção na meiose. Esse indivíduo ele apresenta uma trissomia livre mais cromossomo marcador, embora o cromossomo marcador não esteja apresentado ali. Lembra que o marcador ele não vai ter centríolo, mas o fragmento vai ter o centrômero, melhor dizendo. Uma característica da criança portadora da síndrome do triplo X. Síndrome duplo Y. Uma incidência de até 3% em penitenciárias e instituições para deficientes mentais. Uma vez que a boa parte das deficiências mentais elas estão associadas a uma síndrome dos cromossomos sexuais, em especial o X. E por que instituições para deficientes mentais? Porque essas pessoas também, elas, enquanto característica comportamental, elas têm uma hipersexualidade, uma sexualidade mais aflorada em relação às pessoas normais. Tá? Aí cabe a discussão aí da questão de acabar, né, com essas instituições, ou pelo menos dar a essas pessoas uma condição melhor, né, caso elas tenham que viver ali dentro dessas instituições, para que elas tenham uma condição de vida melhor. Tá?
Essas pessoas, elas têm problemas de comportamento e adequação social, né? Tá aí um cariótipo clássico da síndrome do duplo Y. Embora exista no cromossomo X a dose dupla, a inativação do X, dois cromossomos Y, um não desativa o outro. Então a gente tem uma hiperexpressão desses cromossomos. Fora que nós temos aqui um cariótipo com o grupo 2 e o grupo 6 com um polimorfismo bem acentuado. Então aqui está uma condição de uma criança, tá? E é importante saber que a prevalência dessa condição é 1 a cada 1000 nascidos vivos do sexo masculino, sem manifestações significativas no fenótipo, e os filhos não têm risco de desenvolver a patologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É um breve resumo. Vai ser liberado mais um resumo ainda hoje, com a parte da síndrome do X frágil e das questões relacionadas à ativação e inativação do X. Não esquece de deixar o like aí, de deixar gostei e de compartilhar. Preciso investir um pouquinho para bater a meta de 1000 inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês. Espero que essa revisão ajude. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Obrigado.